Nós estamos fazendo uma recapitulação do que estávamos estudando antes da nossa parada de 3 meses. Estávamos no capítulo 24, havíamos concluído o capítulo 24 do livro de Gênesis, dessa caminhada de exposição das Escrituras. E como paramos esse período todo, eu achei por bem nós revermos algumas verdades que havíamos aprendido no decorrer dessa caminhada no livro de Gênesis. E hoje, com a graça de Deus, nós iremos nos debruçar no capítulo 4 deste livro sagrado, aprendendo do Senhor e ouvindo do Senhor, para que Ele possa continuar instruindo o nosso coração a vivermos de conformidade com a Sua palavra. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, por gentileza, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo de número 4. E enquanto os irmãos vão localizando, os irmãos aqui no templo, você em casa, vai localizando o texto sagrado, deixa eu relembrar aos irmãos algumas coisas que nós já estamos ministrando e falando nessas últimas semanas que foram posteriores à parada. Primeiro, no nosso primeiro encontro, nós falamos que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela está organizada em 2 grandes testamentos. Nós temos o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, que tem 39 livros e está organizado em 4 seções de livros. Temos o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Temos os livros históricos, que vai de Josué até Esté. Temos os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares. E temos os profetas, que estão classificados em maiores e menores. 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Temos assim um total de 39 livros que compõem o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia Sagrada. A segunda parte é denominada de Novo Testamento, e essa parte é um pouco menor do que a primeira, porque ela tem 27 livros, que também está organizado em 4 seções de livros. Temos as biografias, ou os evangelhos, de Mateus a João. Temos o livro de Atos, que é o livro histórico. Temos as epístolas, e elas estão classificadas em 2 categorias. As epístolas paulinas, que são 13, e as epístolas gerais. E temos, por fim, o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Nós estamos na primeira parte da Bíblia, logo no início, denominado de Pentateuco. Essa palavra, esse termo Pentateuco, ele vem do grego, quer dizer rolos ou estojo de 5 volumes. É uma alusão aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E esse primeiro livro, que é o livro de Gênesis, ele se propõe a falar sobre a origem de todas as coisas, a criação do mundo, a queda, as consequências, a origem do povo de Deus, a aliança de Deus com Abraão, e assim sucessivamente. O capítulo 1 do livro de Gênesis é como se fosse um resumo geral do relato da criação. Nós temos a criação dos planetas, dos astros, temos a criação da vida aquática, da vida terrestre, da vida selvagem, temos a criação do homem, relatado no capítulo 1. O capítulo 2 vai recontar a história da criação, só que com mais detalhes, como, por exemplo, o capítulo 2 vai nos informar de que matéria Deus criou o homem. Qual foi a matéria-prima? Foi do barro. Como Deus criou o homem? Deus soprou o fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente. E também o capítulo 2 nos informa que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Semana passada, estávamos no capítulo 3. E o capítulo 3, sem dúvida nenhuma, é o capítulo mais trágico da história bíblica, porque ele registra a queda, a inserção do pecado na história da humanidade e na raça humana. E com o pecado vêm as consequências fatais, terríveis, que o pecado traz. E o capítulo 4, de certa forma, ele também apresenta algumas dessas consequências do pecado. Mas ele inicia falando sobre 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Eram irmãos, Caim e Abel. Mas cada um trilhou um caminho diferente e teve um destino também diferente. As nossas escolhas na vida, nessa vida, podem nos levar para perto de Deus
ou pode nos levar para longe de Deus. E iremos aprender com Caim e Abel como fazer as escolhas certas e como evitar as escolhas que são erradas, para que o nosso destino não seja o mesmo de Caim. Mas eu oro a Deus que todos nós façamos as escolhas assertivas que Abel fez. E por isso foi abençoado por Deus e foi declarado aos olhos de Deus como justo, alguém que Deus se agradou de sua vida e de sua existência. E logo no início do capítulo de número 4, se você está com sua Bíblia aberta, a partir do versículo de número 3, vai dizer o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, verso 4, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Fazendo uma visão, uma leitura periférica do texto, você pode ter até uma impressão errada acerca de Deus. Mas Deus rejeitou um e aceitou o outro? Que critérios Deus usou para isso? Bem, eu queria dizer a priori que Deus não precisa se explicar para nenhum de nós. Existe um dos atributos de Deus chamado de soberania. Deus ele faz o que quer, como ele quer, quando ele quer, onde ele quer, e ele não precisa de pedir autorização ou dar satisfação a ninguém. Somos nós que precisamos dar a ele. Ele é Senhor de tudo e absoluto. Mas esse Deus, ele é tão maravilhoso, ele é um Deus tão amoroso, que ele comunica a sua vontade, e ele mostra, e ele apresenta, e ele esclarece a nós o porquê, muitas vezes, de que ele tenha tomado uma atitude, que ele tenha escolhido isso, para que nós possamos aprender com ele, e não possamos servi-lo com medo, mas por amor, por admiração, não com medo de que o nosso destino será terrível, mas por admiração de que um Deus tão justo e tão bondoso como ele é, não pode ser outro senão o nosso Deus. Então essa é uma das razões pelas quais Deus, ele parece que explica o porquê de algumas escolhas e decisões que ele tomou. E o texto começa dizendo que Caim trouxe uma oferta e Abel trouxe em seguida. O texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel e Deus rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus aceitou uma e rejeitou a outra. Nós temos aqui então nesses versículos os fundamentos de uma oferta que agrada a Deus. Quais são as características de uma oferta que agrada a Deus? Como nós podemos agradar o coração de Deus apresentando algo para Ele? Como Ele vai se agradar de nós? Primeira característica de uma oferta que agrada a Deus está no verso de número 3. Diz que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Bem, o texto parece não dizer nada, mas deixa eu lhe explicar. A oferta que agrada a Deus está fundamentada na fé. Caim não apresenta uma oferta que estava fundamentada na fé. Porque Caim, ao que parece, ele apresenta uma oferta a Deus dizendo: está aí, esse é o resultado do meu esforço. Esse é o resultado do meu trabalho. Eu labutei, eu arei a terra, eu plantei, eu cuidei, eu reguei, e a terra deu fruto, e eu colhi e trouxe aqui, mas é o meu trabalho, é o meu esforço, é o meu empenho. Então eu trouxe como um tributo. Na verdade, Caim não estava querendo glorificar a Deus, ele estava querendo se autopromover, apresentando a Deus uma oferta e dizendo: o Senhor tem a obrigação de me abençoar e de receber, porque eu fiz algo muito bom, eu fiz algo inédito. E não é assim nos nossos dias? Alguém que ensina por aí que você ora dizendo: Deus, tu tem que me abençoar? Ou então ensina as pessoas a se revoltarem contra Deus?
Ou colocar Deus no canto da parede e apertar Deus e dizer: você vai ter que fazer, porque você disse e prometeu na sua palavra. Que Deus é esse? Qualquer um menos o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é Senhor de tudo. É Senhor do universo. Quem é o homem para que possa questionar com Deus? Para que possa questionar com a bondade e a justiça de Deus. Essa é a atitude de Caim. Ele apresentou o fruto do seu esforço, da sua própria justiça. A bem da verdade, Caim apresenta a si mesmo. E ele não glorifica a Deus com isso. E deixa eu explicar para os irmãos qual é a mentalidade de glorificar a Deus na Bíblia. Não é dizer aleluia e glória a Deus no culto. Não que isso seja errado ou que seja proibido. Nós estamos aqui num momento de adoração, podemos sim glorificar a Deus com palavras. Mas a maior glorificação que damos a Deus não é com as nossas palavras no momento litúrgico. A maior expressão de glorificação que damos a Deus é com a nossa vida. É com o nosso testemunho. É sendo cristãos de verdade num mundo caído. É refletindo a luz de Cristo nesse mundo de trevas. É assim que nós glorificamos a Deus. E é esta a glória que Deus quer receber de mim e de você. Antes de receber a glória com palavras, que devemos também dar, devemos glorificar a Deus com a nossa vida. Amém, queridos? Então Caim, ele procura aproximar-se de Deus por seus próprios meios. Por que eu digo isso? Você pode questionar: pastor, mas não havia ainda a lei. A lei não havia sido promulgada, ela é promulgada depois, na época de Moisés, lá no Monte Sinai, quando Deus dá a lei. E na lei dizia que a oferta deveria ser sangrenta. Deus queria receber a oferta de sangue, então deveria ser imolado o animal e deveria ser aspergido sangue sobre o altar como oferta a Deus. Não havia ainda essa prescrição. Não existia ainda essa lei. Como é que Deus rejeita a oferta de Caim, se ele não sabia que a oferta que Deus queria era de sangue, era de sacrifício animal? Aí é que está a questão. Eu acredito que Caim sabia qual o tipo de oferta que Deus queria receber, mas ele escolheu dar a sua oferta do seu jeito, da sua maneira. Porque na verdade ele não queria tributar louvores a Deus, mas ele queria contar pontos diante de Deus. E talvez lá na frente cobrar algo de Deus. Naquele dia eu ofereci uma oferta ao Senhor, então agora eu estou precisando, o Senhor vai devolver. Era uma troca, era um escambo, não era um sacrifício, era um negócio. Por que eu acredito que Caim sabia que a oferta que Deus queria receber era de sangue? Primeiro, porque lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, que Deus desceu no jardim e que tratou com eles, o que foi que Deus fez? Deus os vestiu. E com que vestes Deus os vestiu? Com pele de animais. O texto não diz, mas fica subentendido, que Deus ofereceu um sacrifício, que Deus fez um sacrifício ali, já apontando para Cristo, para o Messias, para o Cordeiro, e ele pega a pele e faz vestes para Adão e Eva. E certamente, creio eu, Adão e Eva falaram, contaram, se é que Caim e Abel não presenciaram essa cena lá no Jardim do Éden. Mas certamente Adão e Eva contaram para seus filhos o que Deus fez no jardim. Deus ofereceu um sacrifício, Deus pegou a pele, fez roupas. Isso já era um indicativo de qual é o tipo de culto que Deus quer receber. E uma outra evidência de que Caim sabia é que Abel, diferentemente dele, oferece um sacrifício de sangue. Então ele tinha consciência qual era o tipo de oferta que Deus queria receber, mas ele escolhe chegar a Deus por meios próprios, por méritos seus. Todas as tentativas humanas de ir a Deus por meios próprios termina mal. A Torre de Babel está aí para provar. Os homens construíram uma torre e queriam chegar a Deus do seu jeito, da sua maneira. Meus irmãos, desde o Éden, não é o homem que vai a Deus, é Deus que vem a nós. Mesmo depois da queda,
Não foi o homem que foi a Deus, porque quando o homem peca, a sua primeira sensação é de medo e temor, se é que ele tem, e a sua primeira atitude é fugir para longe de Deus. Foi isso que Caim e Abel fizeram. Desculpe, foi isso que Adão e Eva fizeram. Mas Deus não desiste. E ele mesmo assim desceu ao jardim e foi ao encontro do homem. Então é Deus que vem a nós. Não somos nós que vamos a Deus, porque nós não temos meios de ir a Deus. Nós nos achegamos a Deus por meio do mérito do sacrifício de Cristo, mas não pelas nossas próprias ações e atitude. Diferentemente de Caim, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 4, nos informa que a oferta de Abel estava fundamentada sim na fé. E ele diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que também obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Isso significa que Abel, ele não chega com aquela oferta dizendo: está aí, eu cuidei desse animalzinho, eu protegi ele, e agora quando ele estava bom, eu imolei e trouxe aqui como sacrifício. Não, porque Abel reconhecia que quem tinha dado vida para aquele animal que ele sacrificou foi Deus. Então tudo vinha de Deus e deveria voltar para ele. Até porque o nome Abel é muito sugestivo, significa vapor. O que é vapor, irmãos? Nada. Quando Abel se apresentava diante de Deus e dizia: meu nome é Abel, ele estava dizendo com essa expressão: eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu estou diante do Deus que é tudo e todo-poderoso. Vivemos uma época de uma geração de homens antropocêntricos, de cultos antropocêntricos. É muito comum pessoas erguerem bezerros de ouro por aí. Esse evangelho da autoajuda, do triunfalismo, do toma lá da cá. E parece-me que Deus existe apenas para atender às vontades de alguns. Deus foi destronizado de alguns púlpitos, porque agora Ele é o gênio da lâmpada, que vive e existe para atender às demandas dos seus seguidores. Não, precisamos entender que diante do nosso Deus nós não somos nada. Ele é tudo. Não somos nós que precisamos dele, não ele que precisa de nós. Segunda característica de uma oferta que agrada a Deus é uma oferta onde nós entregamos o melhor que nós temos. E eu volto novamente para o verso 3 e agora avanço para o 4, quando diz: trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O verso 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Deixa eu trazer uma máxima aqui para os irmãos. A qualidade da oferta demonstra o caráter do ofertante. Aquilo que você oferece a Deus como oferta é, na verdade, o que Deus é para você. É o que o Senhor é para você. A qualidade da oferta demonstra o caráter do ofertante. Se você tem oferecido a Deus só o que sobra, só o que resta, é porque para você Deus é apenas uma válvula de escape ou um segundo plano quando o primeiro dá errado. Deus não é a sua maior porção. Deus não é a sua maior herança. Deus não está em primeiro lugar na sua vida, porque você oferece a Deus aquilo que lhe sobra. E eu não estou falando apenas aqui de recursos financeiros, eu estou falando do tudo, eu estou falando da sua vida, das suas energias, da sua dedicação, do seu tempo, do seu amor, do seu zelo, de tudo. Nas pequenas coisas da vida, nós mostramos o que para nós tem valor, quando nós nos dedicamos a isso, como sendo a razão da nossa existência e da nossa vida. E meus irmãos, isso me traz tristeza, porque ao fazer uma radiografia atuais, a gente não percebe esse fervor, esse amor, esse temor, esse zelo por Deus. Parece mais uma fé utilitária
de que eu vou crer para receber, eu vou lá para alcançar, mas eu não estou aqui por quem Ele é, mas pelo que Ele pode me dar. É mais ou menos assim. E aquilo que se entrega a Deus, quando não é com a motivação errada de tipo, eu vou dar para receber 7 vezes mais, quando deveria ser, eu vou dar porque já tenho recebido. Então aqui não é uma troca, aqui não é uma negociação, aqui é gratidão, porque eu não merecia nada do que tenho, mas eu tenho. Talvez eu não tenha tudo que eu queria ter, mas eu tenho muito mais do que muita gente que não tem nada. Então, Senhor, muito obrigado. Está aqui 10%, está aqui a oferta, está aqui o meu tempo, está aqui a minha dedicação, está aqui os meus talentos. É para o Senhor, porque se eu entregar tudo o que tenho, não pagarei o valor do sacrifício do teu filho na cruz do Calvário por mim. Sou eterno devedor. Não tem como pagar. E se você tem oferecido a Deus o que sobra, eu queria dar um veredito a você. Não faça isso. Porque Deus não está recebendo. Deus não está recebendo. Não devemos oferecer a Deus aquilo que sobra. Porque Deus não está pedindo esmola. Ele tem tudo. Nada que você tenha e ofereça a Deus, Deus não tem. Deus não venha faltar, melhor dizendo. Ele tem tudo. Aí você pode perguntar, pastor, mas se Deus tem tudo, por que Ele pede que a gente dê? Que a gente entregue, que a gente devolva? Por quê? Se Deus Ele tem tudo, Ele não precisa de nada. Não é por Deus, não é por Ele, é por você. Quando Deus pede que você devolva 10%, que você entregue, que você se doe, que você dedique parte da sua vida, do seu tempo a Ele, não é por Ele não, porque Ele não precisa de você para ser Deus, mas é por você mesmo. Ele quer disciplinar você a ter um coração generoso, a ter um coração amoroso, a entender que você não é dono de nada, que Deus é Senhor de tudo. E dessa forma você exercita a gratidão e a fidelidade ao Senhor. Deus não aceita nada menos do que o nosso melhor. Lembro-me das palavras do profeta Malaquias, aliás, da denúncia de Malaquias no capítulo 1, versos 7, 8 e 10, ele diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Eu acho que uma das piores qualidades, uma das piores faltas, defeitos de um ser humano é a dissimulação. Pelo menos para mim. Eu não suporto dissimulado. E tem gente que é dissimulado com Deus, inclusive, ou tenta. O povo perguntava com a maior cara de madeira, em que te havemos profanado? Eles levavam pão levedado, levavam pão estragado, e Deus não aceitava, e eles estavam perguntando na maior cara lisa, por que o Senhor não aceita? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis um animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Eles estavam oferecendo pão estragado, animal doente. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Deus está dizendo, se você oferecer para a autoridade civil, ele não vai receber, ele vai se irar contra você. Quem dirá eu? E aqui, o profeta usa uma expressão que é para causar terror. Diz o Senhor dos Exércitos. Ele poderia ter usado qualquer outra nomenclatura, outro título para Deus, mas por que ele usa aqui o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote? Porque Deus está falando aqui que vai julgar, que vai punir, que eles estão comprando briga com Deus. Ah, irmão, se Deus for por nós, quem vai ser contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Tomara houvesse entre vós, isso aqui é o prego para tampar o caixão. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deixa eu só lembrar para você que Deus está falando para o seu povo. Deus não está falando para o mundo, para o ímpio.
Deus falou através de Malaquias para o seu povo naquela época, e hoje, através da sua palavra, Deus está falando para o seu povo aqui. Você já imaginou ouvir de Deus isso? Não volte aqui. O último que sair, apaga a luz e fecha a porta. Faça um favor, não volte mais. Vocês me fazem um favor. Você já imaginou ouvir isso de Deus? Será que você teria coragem hoje de perguntar a Deus se Ele está se agradando de você, da sua vida? Se você tem agradado a Ele, servido a Ele fielmente? Se Ele tem recebido o que você tem feito? Será que você tem essa coragem de perguntar a Deus? Talvez alguns não, porque já sabem qual é a resposta. E isso é uma dupla maldição. A primeira porque você está em pecado, e a segunda porque você sabe que está. A oferta que agrada a Deus deve ser uma oferta sacrificial, irmãos. Deve ser o melhor que temos. E é isso que Davi diz em 1 Crônicas 21, 24. Ele diz: não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Por isso que eu gosto tanto daquela canção. Se eu me humilhar, porque ela fala exatamente isso. Não vou entregar ao Senhor, não vou dar aquilo que não me custe. Só vou te oferecer aquilo que me custe. Irmãos, não é um pagamento pelo que Deus fez e tem feito por nós, mas é o reconhecimento de quem Deus é. Quando eu amo alguém, eu procuro dar o melhor para essa pessoa. Se eu amo a Deus, eu vou dar o melhor que tenho a Ele. Infelizmente tem gente que gasta o que pode e o que não pode para comprar aquele smartphone dos sonhos, para comprar aquela roupa, para fazer aquela viagem dos sonhos. Tem gente que gasta o que pode e o que não pode, que gasta as reservas que tem, né, os rendimentos, ainda coloca o cartão de crédito pendurado para poder alcançar aquele tão sonhado propósito, mas não tem coragem de devolver 10% do que ganha. Uma pessoa dessa não vai me convencer de que o Deus dela não é o dinheiro. O Deus dessa pessoa é o dinheiro. E eu não estou aqui pregando dinheiro, eu estou pregando fidelidade, eu estou pregando gratidão. É isso que eu estou pregando aqui. Tem gente que até coloca o nome lá no envelope que dá o dízimo, mas ele, Deus e o diabo também sabem que não é o dízimo. Talvez só para dar uma satisfação na igreja, mas você, Deus e o diabo sabem que não é o dízimo. Você acha que isso que você está dando, que você chama de dízimo, vai te abençoar? É melhor você colocar como oferta. Mas se você está dizendo que devolve o dízimo, então seja fiel, é 10% e acabou-se. Porque Deus sabe quanto você ganha. Eu não sei não, e não quero nem saber. Para mim poder pregar livre e à vontade aqui, para não dar nenhuma indireta em ninguém. Mas Deus sabe. Deus conhece. Eu gosto muito do texto de Romanos 12, 1 e 2. E eu vou recitá-lo aqui na versão Bíblia Viva. O texto diz assim: e assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de essa experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. O que é que Deus quer receber de nós, irmãos? A nossa vida, como sacrifício, como oferta. Não só o nosso dinheiro, porque também não adianta dar o dízimo fielmente, contribuir na igreja com as ofertas e viver uma vida dissoluta, desregrada, porque você não vai comprar Deus. Você vai para o inferno com o seu dízimo direitinho e tudo mais. Tem que ser em tudo. Quando a Bíblia nos exorta à integridade, o que significa a palavra integridade? Inteiro, completo, sem faltar em nada, é pleno, é em todas as áreas da sua vida. Deus precisa ser o Senhor.
Se você deseja uma vida de integridade, é no casamento, é na vida profissional, é na vida social, é na vida espiritual, é em todas as áreas da sua vida. Deus precisa ser o Senhor. E você precisa entregar tudo que você tem a Ele. E oferecer a Ele como sacrifício. Em último lugar, a oferta que agrada a Deus é uma oferta que tem uma motivação nobre. E isso está no verso 5. Ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. No final do verso 4 e começo do verso 5, diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, da sua, Deus não se agradou. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Sabe por quê? Porque primeiro Deus olha para o ofertante, para depois olhar para a oferta. O que eu quero dizer com isso? Que Deus primeiro vê a motivação, para depois ver a oferta em si. Porque para Deus o que vale é a motivação. Por que você está dando? Por que você está entregando? Por que você está oferecendo? Se você percebeu aqui no texto, o texto diz que ao passo que de Caim e de sua oferta, primeiro foi o ofertante. Primeiro Deus rejeita Caim para depois rejeitar a sua oferta. Porque Deus conhece os nossos corações, irmãos. Deus conhece as nossas motivações. Talvez você tenha feito o que faz para que alguém reconheça, para que alguém veja. Para receber elogios, é o que a Bíblia chama de homens que buscam a vanglória, uma glória vã. Esses já receberam a recompensa, disse Jesus, falando sobre os escribas e fariseus. Mas aqueles que vivem para Deus e para a sua glória, não estão preocupados com os aplausos dos homens, nem com o reconhecimento humano, porque eles querem ser reconhecidos como servos de Deus, nos céus e na glória. Então o problema aqui não estava na oferta em si. Mesmo não sendo a oferta apropriada, ele oferece legumes e não um animal. Mas o problema real aqui não era a oferta, era o ofertante, era a motivação do ofertante. E João vai deixar mais claro isso que eu estou dizendo para os irmãos. Na primeira carta, no capítulo 3, verso 12, João vai falar de Caim. Ele diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Sabe por que Caim mata Abel? Não é porque Deus rejeitou a oferta dele, é porque ele tinha inveja de Abel. E sabe por que Deus rejeita a oferta de Caim? Não é porque a oferta era ruim, era porque o seu coração estava cheio de inveja e de disputa. Ele queria ser melhor do que seu irmão, ser maior do que seu irmão, então ele diz: eu quero ver agora. Essa minha ideia aqui, ela é única. Ninguém vai ter uma ideia dessa, de oferecer um sacrifício, de oferecer uma oferta de legumes. Eu quero ver na hora que Abel for oferecer. O que é que Deus vai dizer? Abel, sua oferta foi bonitinha, fofinha, mas Caim aqui, ele inovou. E eu vou estar na frente dele. Mas Deus conhece os nossos corações. E naquele dia, quando estivermos diante de Jesus, Ele julgará não as nossas obras apenas, mas sobretudo as nossas motivações. Romanos 14:10 diz: pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, todos. 1 Coríntios 3:11-15, Paulo continua: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O Senhor julga as nossas motivações. Então não adianta cantar bonito e ter uma voz legal. Não adianta tocar bem e ser um profissional da música.
Não adianta pregar bem, ser um ótimo orador, onde as pessoas ficam impactadas com a sua retórica, se você não tem vida, se a sua pregação não é o reflexo da sua vida. Não adianta. Até porque Deus não precisa do nosso louvor. Ele tem os anjos que o adoram ininterruptamente nos céus. E fazem um trabalho bem melhor do que o nosso. Com certeza, porque eles não erram. Eles são perfeitos, são puros, são santos. Ofertar por ofertar, para Deus, não passa de ritualismo, irmãos. Não passa de algo vazio. A verdade, a oferta que Deus quer receber de mim e de você, sabe qual é? A obediência. Essa é a oferta que Deus quer receber de nós. O Salmo 51 diz essa verdade. O verso 16, o salmista diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Infelizmente tem muita gente oferecendo a Deus algo com a motivação errada. Ou por medo, ou por pena, ou por interesse. E os mercenários de plantão usam isso como isca para extorquir os incautos, aqueles que não entendem, que não compreendem a palavra. Tem muita gente ofertando por pena, quando muitas vezes o líder chora miséria no púlpito e as pessoas ficam sensibilizadas e elas dão até o que não podem, porque o líder, o homem de Deus, está passando por necessidade. Tem gente por aí que tem que ter muita criatividade para elaborar ofertórios milaborantes, porque cada semana, cada culto, ele tem que criar alguma coisa para puxar das pessoas. Eu acho que o melhor caminho seria da consciência e não da apelação. Outros ofertam por medo. Sabe aqueles discursos que geram terror psicológico? Se você não der, o devorador vai destruir tudo que você tem. E não vai vir só não, ele vai convidar o amigo dele, destruidor, migrador e cortador. E quando eles passarem, não vai sobrar nada. Você vai ficar de esmola. E tenha cuidado, porque eles já estão na Argentina. Aí a pessoa, meu Deus, eu tenho que dar, porque senão... Ou então aquela falácia. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Roubará o homem a Deus? É o versículo predileto desses apeladores de plantão. Roubará o homem a Deus? Não, todavia vocês me roubam. Está vendo aí? Quem não dá o dízimo é ladrão. E quem é ladrão não entra no céu. Então, quem não dá o dízimo não vai para o céu. Dê o seu dízimo, irmão, para ir para o céu. É isso que é dito. E as pessoas estão dando com medo, ou achando que tem que fazer alguma coisa para ir para o céu. Não, meu irmão! Você não precisa fazer nada para ter direito ao céu, porque Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Não devolva o dízimo, não dê oferta, não se dedique na obra, não dedique seu tempo achando que vai pagar a Deus alguma coisa ou comprar algo de Deus, porque tudo é pela graça. É por meio da graça. Por fim, tem aqueles que ofertam por interesse. Eu já pedi tanto perdão a Deus, por tantas vezes que eu cantei de forma insana nessa igreja. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Vou cantar até baixo aqui. Meu Deus. Eu não posso dar nada a Deus achando que vou receber 7 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais. Não. Não é uma barganha, mas é gratidão. O princípio aqui é: contribuo porque sou abençoado e não para ter mais, porque isso é ganância. Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar mais, pois Ele é o Senhor e nós somos apenas os seus servos. Somos os seus servos. Amém, queridos? Deus deseja receber de nós a nossa vida, a nossa dedicação,
o nosso amor. Isso é que devemos oferecer ao Senhor. Isso é que devemos entregar a Deus.